Olhe lá embaixo. Aquele não é meu pai. É só o meu reflexo. Não. Olhe com atenção. Está vendo? Ele vive em você. Simba. Pai? Simba, você esqueceu de mim. Não. Nunca. Você esqueceu quem você é e esqueceu de mim. Olhe pra dentro de você. Você é muito mais do que pensa que é. Você tem que ocupar seu lugar no ciclo da vida. Como eu posso voltar? Eu não sou mais quem eu fui. Lembre-se de quem você é. Você é meu filho e o verdadeiro rei. Lembre-se de quem você é. Não, por favor, não me deixe. Lembre-se. Pai, Lembre-se. não me deixe. Pessoal, hoje eu vim gravar esse vídeo porque isso ardeu no meu coração muito forte desde ontem. Ontem eu estava assistindo uma aula a qual estou participando, né, uma mentoria a qual estou participando, e o professor, ele falou sobre algo que aquilo ardeu no meu coração e a minha mente ficou, né, trabalhando em cima disso, e eu fui pesquisar. Ele estava falando justamente sobre identidade, sobre você saber quem você é, sobre essa questão, né. E aí ele comentou sobre a cena que acontece no Rei Leão, que Simba, que o macaquinho lá, né, esqueci o nome do macaquinho agora, acho que é Simba o nome do macaquinho. E aí ele vai e fala com o Rei Leão, né, o filho do Rei Leão, na verdade, né, que eu não sei o nome deles, porque esse desenho não fez parte da minha infância, tá? Eu gostava de Timão e Pumba, mas Rei Leão eu nunca pude assistir. Enfim, mas o que acontece? Ele tocou no assunto e eu fui lá assistir para ver o que aconteceu nessa cena. E ele comentou a parte que o macaco manda o leão ir na água e olhar o seu rosto, porque ele estava, o leãozinho estava se lamentando que o pai tinha morrido e tal. E só que o macaco percebe que o leão tinha perdido sua identidade. E aí o macaquinho vai e pede para ele olhar nas águas, para ele ver a sua face, e ele vê realmente quem ele era. E eu fui olhar, quando eu assisti em desenho. E eu vou colocar um pedacinho aí para vocês verem exatamente o que eu assisti. Para vocês verem como eu sempre tenho falado aqui, né, em alguns vídeos, que o sistema, ele nos mostra tudo, mas ele nos mostra disfarçado, né, de uma forma oculta, de uma forma subliminar. Só que tudo que eles passam, tudo que eles, né, colocam diante de nossos olhos é justamente para que a gente, tipo assim, é como eles estão mostrando a verdade está na nossa cara, mas a gente não consegue enxergar. E isso é surreal. E aí na cena vocês vão ver aí que quando quando o leãozinho se olha no rio e ele vê seu rosto, ele começa a ouvir a voz do pai dele falando com ele, né? Se ele tinha esquecido dele, que era para ele olhar para dentro dele, que ele era o rei leão, que ele era o rei, né? E se ele era filho de um leão, ele também era rei igual o leão. E sabe o que eu acho interessante? Que essa passagem, né? Esse contexto aí me faz lembrar o que está escrito lá na Bíblia. Que a Bíblia fala bem claramente que somos imagens e semelhanças do nosso Criador. E sabe o que eu acho interessante? Que olha como a humanidade ela está doente hoje, né? Como a humanidade está adoecida. Por quê? Porque o sistema nos coloca vários rótulos, mas nunca o rótulo de filho do Criador. Nunca o rótulo de herdeiros, né? De co-herdeiros de Cristo, de príncipes e princesas, não. É sempre uma identidade decaída. É sempre uma identidade de sofrimento. E pior ainda, né, as mulheres vão me entender, né? Qual é a identidade que o sistema coloca na gente? Gorda, feia, pele enrugada. Por que eu tô falando isso? Porque o sistema, ele ataca muito as mulheres também, principalmente as mulheres. Por quê? Porque a autoestima de uma mulher baixa, ela acaba com a autoestima da sua família todinha. Ela não tem autoestima para estimular uma filha, ela não tem autoestima para sustentar um casamento e por aí vai. Então a mulher, né, nessa questão desse contexto aí de identidade, a mulher é bem atacada justamente por isso. Porque nós mulheres sabemos que se estamos seguras de nós mesmos, se nós nos sentimos felizes,
Se nós nos sentimos completas, né, com a nossa beleza, o que que acontece? Ninguém segura a gente, né? Tem aquelas frases prontas das meninas aí, da estética, da beleza, que eles colocam assim, né? Ah, uma mulher de cabelo feito não quer guerra com ninguém, uma mulher de unha feita não quer guerra com ninguém. Por quê? Porque isso levanta a nossa autoestima. Só que o sistema nos ataca muito e a gente acaba perdendo a nossa identidade. Só que a gente esquece de olhar para dentro. A gente esquece de entender de quem somos filhas. A gente esquece de olhar para quem somos co-herdeiras. E a gente começa a andar, né, como uma pessoa que não sabe o pai que tem e como uma pessoa que não tem identidade. Isso é muito importante a gente prestar atenção nisso. Porque se a gente não se alinhar com o que a palavra diz, o sistema vai continuar fazendo isso com a gente, deformando a nossa identidade. O sistema irá continuar deformando, denigrindo a nossa imagem diante do Criador, e a gente perde a nossa essência, a gente perde a nossa identidade, e a gente fica vagando pelo mundo, a gente não encontra o nosso propósito de vida, a gente não encontra aquilo que faz o nosso coração bater mais forte, o que Deus realmente nos criou para ser. E a Bíblia tem um versículo que eu amo muito e que diz: nós fomos feitos para a glória de Deus. Então, se o que eu faço é para que o nome do Senhor seja glorificado, a palavra do Senhor está se cumprindo na nossa vida. Então, é isso que a gente tem que prestar atenção. Se olhar todo dia no espelho e dizer assim, ó, eu sou imagem e semelhança do Criador. E quando a gente tomar posse dessa identidade, ninguém segura a gente. Porque nós, com Deus, somos maioria. Quando a gente entender isso, quando a sociedade entender isso, o sistema enfraquece. Um beijo e reflita nessa mensagem de hoje, porque faz muito sentido e faz muito efeito na nossa mente, no nosso subconsciente, e desperta os 5% do nosso consciente.